dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do podcast especial de 10 anos da Licenciatura em Educomunicação da ECA USP. Apenas para relembrar, este programa é uma parceria entre o LabDecom, o Laboratório de Inovação, Desenvolvimento e Pesquisas em Educomunicação, e a Base Educom. Esse projeto em podcast busca contar a história do curso a partir das vivências e experiências das pessoas que passaram por ele ao longo desses 10 anos. Em cada episódio, conversamos com duas pessoas que representam as alunas e alunos que entraram no curso no mesmo ano que eles. Os 3 primeiros episódios já estão disponíveis nos principais tocadores e plataformas. E caso ainda não tenha ouvido, recomendo que dê pause nesse episódio e escute os anteriores para acompanhar a trajetória do nosso curso de uma forma cronológica. Nesse quarto episódio, iremos conversar com a Juliane Cruz, da turma de 2017, e com a Marcele Matias, da turma de 2018, representantes da 7ª e 8ª turmas. Para quem não acompanhou os episódios anteriores, deixa eu me apresentar. Eu sou Adriano Leonel, sou da Base Educom e também professor de ensino fundamental. Eu sou educomunicador licenciado pela ECA USP, que cursei lá no longínquo ano de 2012. Eu sou pai de um menino que nesse ano, assim como a licenciatura em Educomunicação, irá completar 11 anos. Eu sou um homem branco, careca, chegando aos 30 anos, sou magro, tenho uma barba que começa a apresentar os seus primeiros fios brancos e eu uso um óculos grande de aro preto. E comigo, apresentando esse podcast, o outro idealizador da Base Educom, o Henrique. Eu sou o Henrique Uieda, da Base Educom. Sou educador, educomunicador e formador de professores. Eu entrei na ECA USP em 2016, praticamente o meio da história do curso. Sou um homem de 31 anos, com ascendência e alguns traços japoneses, cabelo longo preso num coque, barba um pouco encorpada e óculos arredondados. E é um prazer encontrar com vocês para relembrar um pouco da nossa história com esse curso. Vamos começar então o bate-papo com as nossas convidadas. Juliane, Marcele, bem-vindas ao nosso podcast. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. E queria começar então com uma pergunta, né, que a gente tem perguntado para todas as pessoas que vêm aqui, que é por que escolheram fazer educomunicação? Como foi esse processo de escolher esse curso tão maravilhoso? E podem falar um pouco também sobre as expectativas que vocês tinham, como vocês conheceram o curso, que expectativas foram criadas e quais as primeiras impressões ali naqueles primeiros meses, primeiro ano de curso. Então, talvez aqui seja a primeira vez que a gente está conversando com duas pessoas que, quando escolheram o curso, já poderiam, de certa forma, ter acesso a outras que já tinham se formado e já tinham finalizado o curso. Então, seria legal ouvir se também isso de alguma forma influenciou. E, por favor, também se apresentem. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Meu nome é Marcele Matias, tenho 22 anos, entrei em Educomunicação em 2018. Eu sou uma mulher negra de pele clara, com cabelos castanhos e o cabelo cacheado. Eu conheci Educomunicação, assim, eu acho que foi muito por acaso também, mas partiu muito das minhas experiências, acredito que parte muito das minhas próprias experiências no ensino médio. No meu ensino médio, eu frequentava muitas vezes a fábrica de cultura, cursos e formações da fábricas de cultura, cursos e formações em centros culturais aqui perto de casa, né? Eu frequentava bastante o Centro Cultural da Juventude. E nessa trajetória, né, de ensino médio, nessa trajetória de formações em centros culturais, em espaços educativos, né, não formais, como a escola, eu acabei encontrando algumas pessoas importantes que também acabaram me levando, né, para a educomunicação. Nessas formações, inclusive, eu tive contato com a Viração, participei de algumas formações com a Viração Educomunicação. E no meu ensino médio, né, eu já estava pensando, né, o que eu iria fazer depois, né, que eu me formasse. Eu gostava muito de trabalhar com mídias, com fotografia, com arte, né, isso também partindo muito dessas formações que eu participava depois das escolas, né, nos centros culturais. E eu ficava assim, nossa, eu acho que quando eu me formar, né, no ensino médio, eu quero trabalhar com mídia, quero trabalhar com audiovisual, quero trabalhar com essas ferramentas, né, eu dizia.
E aí, mas também, por um lado, eu também falava, nossa, eu gosto tanto, né, de ir para as formações, gosto tanto dos meus professores, né, dos centros culturais, das fábricas de cultura. Eu gostaria também de trabalhar essas mídias de uma maneira educativa, né, porque eu acho que isso me transformou de alguma forma e eu gostaria de passar isso adiante, né, acho que era um sentimento, né, que fluía em mim no meu ensino médio. Mas eu nunca encontrei assim um curso que trabalhava essa dupla perspectiva educativa e comunicativa, né? Já estava crente que eu iria fazer audiovisual, assim, é isso, né? Mas aí, durante assim, as inscrições, né, de vestibular, eu encontrei educomunicação na lista da FUVEST, né? Aí eu falei, educomunicação, nossa, isso me parece tão familiar, né? Parece que eu já pensei em alguma coisa nesse sentido aqui na minha mente. E aí eu pesquisei a grade, lembro que eu tinha pesquisado a grade, me encantei por alguns nomes, assim, das matérias, né? Eu falei, nossa, que bacana. Até que eu conheci, aí eu acabei encontrando duas amigas, assim, né, de comunicação, descobri que haviam duas pessoas que eu conhecia já na graduação, que é a Natália Henrique e a Luísa, então, a Luísa Alves. Então, eu acho que eu falei, nossa, vou perguntar para elas como é que funciona. Será que eu poderia, né, visitar uma aula, assim, só para, né, de penetra, só para ver como é que é? E foi exatamente assim. Fui numa aula de penetra, a convite delas, elas, né, me acolheram e tudo mais. Eu observei uma aula e falei, nossa, acho que é isso. E fui meter as caras e me inscrevi. E aqui estou, né, tentando me formar agora. Marcelo, então é possível que você tenha assistido essa aula junto comigo, porque a Luísa e a Natália eram da minha turma, eram minhas colegas. Abraço, aproveitando para dar um abraço para elas. A Natália eu ainda encontrei de novo mais para frente, depois que ela estava formada, que ela foi apresentar o TCC dela, que foi muito legal, que foi feito num quilombo, né? Então, analisar a educomunicação dentro da perspectiva lá do quilombo, que eu não lembro qual é, mas ela foi apresentar isso para a turma, numa turma que eu era monitor da Cláudia Lago, e o tema principal do curso era a educação antirracista. E então, assim, o Quilombo da Caçandoca, a Ju tá falando aqui, acho que é isso mesmo. É muito legal, assim. Então fica aí até a dica para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Natália. E é só isso. Ju, pode então entrar aí. Vou interromper rapidinho antes também. A minha trajetória é muito parecida com a da Marcela. Eu também queria audiovisual, mas eu também estava apaixonado pela ideia de dar aula e eu cheguei em Educom por causa disso. E aí, não só para vocês conhecerem ali o trabalho da Natália, que se alguém quiser ir assistir uma aula para conhecer como é a licenciatura, é algo que é muito legal e é algo que as pessoas elas fazem. Então, conversem com alguém, procurem algum veterano, procurem algum professor. Eu lembro que quando eu estava lá, eu também recebi algumas pessoas que depois, algumas foram realmente para a Educom e outras não. Outras foram, assistiram e falaram, é legal, mas acho que não era exatamente. Então, é uma experiência legal e poder ter essa vivência antes de escolher, eu acho que ajuda, né? E Ju, vamos lá, conta pra gente então como que foi o seu processo de entrar e ter as primeiras impressões de Educom. Oi, gente, eu sou a Juliane Cruz, eu tenho 22 anos, sou uma mulher parda, tenho cabelo cacheado, volumoso. Eu sou de Guaianazes, que é o extremo leste da cidade de São Paulo, e a minha trajetória na educomunicação, ela começou porque quando eu era pequena, meu sonho era ser professora de artes. Mas eu me afastei desse sonho ao longo dos anos do ensino fundamental, porque eu estudava em uma escola pública aqui do meu bairro e lidava de frente com os desafios do que é ser professor, com todas as condições de trabalho, toda a precarização, desvalorização. E então, ali para os anos finais do ensino fundamental, eu já não sabia o que eu queria fazer. Então, no ensino médio, eu fui para o METEC, em outro bairro, e lá eu descobri que outra forma de educação era possível. Foi lá onde encontrei professores incríveis, assim,
que, enfim, eu já tinha professores maravilhosos na escola de perto da minha casa, mas lá também encontrei outros professores muito inspiradores, professores que atuavam ali pela nossa construção de pensamento crítico, principalmente um professor de artes que não chegava na aula com explicações prontas do que eram aquelas obras, do que eram aqueles movimentos artísticos, que chegava e perguntava o que a gente via naquelas imagens, o que a gente via naquelas obras, e, enfim, voltou esse meu encantamento pelas artes, e foi na ETEC também que eu descobri Paulo Freire, porque a gente tinha um projeto chamado Semana Paulo Freire, que acontecia uma vez por ano, onde os estudantes se uniam para planejar projetos e apresentar isso para a comunidade escolar. E, enfim, voltei com esse encanto pela educação também. Quando eu fui para o segundo ano do ensino médio, eu decidi fazer um curso técnico de comunicação visual, porque era o curso que mais se aproximava de artes visuais, que era a graduação que eu queria fazer naquele período. E lá eu descobri que gostava muito de comunicação também, de todo o planejamento, do pensar criativo, mas eu não queria trabalhar, enfim, com algo comercial, com marketing, publicidade, que eu, enfim, só conhecia esse lado mais comercial também. Então, ali, mesmo gostando bastante de comunicação, eu continuei focada em artes visuais. Até que no terceiro ano, no processo de pesquisar sobre as universidades onde tinha o curso de artes visuais, eu encontrei a Escola de Comunicações e Artes lá no site. E aí, depois de ler sobre artes visuais, sobre as possíveis habilitações, eu fui dar uma olhadinha assim nos outros cursos que tinham na Escola de Comunicações e Artes também. E aí, entre audiovisual, turismo, publicidade, eu vi esse nome totalmente estranho, que era licenciatura em educomunicação. E aí, muito curiosa, fui lá, cliquei no link, abri a página, e ali eu percebi que era uma área que juntava vários dos meus interesses, que contemplava ali o que eu queria para o meu futuro. Não foi uma decisão de cara que eu tomei, assim, mesmo vendo a grade, me interessando por tudo, porque eu não sabia se era possível trabalhar nessa área. Então, eu fui para as redes sociais pesquisar mais sobre o curso também, em outros sites, mas eu decidi mesmo que eu prestaria para educomunicação quando eu fui na Feira de Profissões da USP e conversei com a Adriana Carrer, que, enfim, foi decisiva, assim, porque eu consegui sanar algumas dúvidas, perceber toda a empolgação que ela sentia com o curso, e que era uma empolgação que eu senti também ao descobrir o curso, e foi ali que eu decidi que era isso. Não, muito legal. Então, todas vocês tiveram ali contato com alguém antes. Então, seja na Feira das Profissões, seja alguém que vocês conheciam que estavam lá dentro. Isso é muito legal. E aí, beleza. Vocês entraram, vocês foram para a ECA, vocês viram as primeiras aulas. Como que foi esse primeiro momento? Como que foi vocês se verem pela primeira vez como estudantes de educomunicação? Como que era esse mundo para vocês? O que vocês sentiram? Olha, eu acho que primeiro, né, foi um passo de cada vez, né, Adriano? Eu acho que, primeiro, para mim, foi muito, assim, uma experiência muito baque, digamos assim, ter entrado na USP, né? Inclusive, nos primeiros dias, eu ficava assim, nossa, eu entrei na USP, sabe? Ainda não ficava muito associando o USP a um lugar que eu pertencia, sabe? Então, foi uma semana assim muito complexa, tipo, com muita empolgação, mas também com muita ansiedade. E aí, né, a Juliane, ela é minha veterana, né? Ela é de 2017, eu sou de 2018, e a Juliane, junto com a Denise Oliveira, o Gabriel Raso, o Henrique, o Nelson, colegas, né, de 2017, eles realizaram, né, uma semana de recepção para a gente, que eu acho que também foi um momento
que fez muita diferença para nossa trajetória, assim, no curso. Foi um momento muito de acolhimento, mas um momento de tipo, ó, é assim que funciona, sabe? Né? É assim que funciona, é assim que o curso funciona, né? Então, foi um momento que foi muito rico para a gente também se centralizar enquanto novos educomunicadores, né? Calouros em educomunicação, e para se guiar também nessa universidade enorme, nessa cidade universitária. Quando eu cheguei, assim, as primeiras aulas, eu senti muita empolgação, né? A gente tinha aulas muito voltadas para a teoria, mas também algumas que eram um pouco mais práticas, né? E acho que também uma das coisas que começa assim no primeiro semestre é as dúvidas sobre o mercado de trabalho, né? Nossa, é legal a comunicação, o curso é maneiro, muito massa. Eu conseguia, né, soltar a minha criatividade nas matérias, o que eu acho que é muito legal na comunicação. A gente tem aulas que possibilitam a gente, né, soltar a nossa criatividade, né, e ir um pouco mais para a prática, mas também pensar a teoria. Mas chega um momento que eu começo a pensar sobre o mercado de trabalho, né, como que seria, como que, né, se ia dar certo, né, era uma das preocupações também quando tinha feito a matrícula. Mas eu sinto que durante o processo, né, no curso, principalmente entre o primeiro e o segundo semestre, né, esse primeiro ano de educomunicação, de licenciatura em educomunicação, eu sentia que a cada momento, em algum momento assim da graduação, alguém proporcionava um momento para a gente de mostrar quem faz educomunicação, trabalhando mesmo. Eu lembro que tinha algumas aulas que os professores convidavam pessoas de fora, né, que trabalhavam não com educomunicação em si, mas com áreas que estavam ali, que dialogavam de uma certa forma com o que a gente faz, né, em Educom. Então, é isso. Acho que o primeiro ano é um momento, assim, muito especial por conta da semana de recepção organizada pelos veteranos, né? Eu acho que a gente já percebe aqui nesse começo desse diálogo, né, o quanto é importante a gente estar, assim, repassando a informação de comunicação olho a olho, né? Eu descobri educomunicação, mas aí eu fui até a USP, duas educomunicadoras tiraram ali também as minhas dúvidas. A Juliane também, ela foi na semana, né, de profissões da USP, e aí encontrou a Adriana. Eu acho que é uma diferença, assim, da gente com a gente gosta muito de acolher as pessoas, a gente gosta muito de sanar dúvidas, né, e principalmente sanar dúvidas sobre o que é educomunicação. E acho que isso faz toda a diferença, né? E então, acho que esse primeiro ano, principalmente esse primeiro semestre, foi isso, né? Você se localizar na USP, na cidade universitária, se jogar assim nas matérias, né? Essas matérias que, inclusive, a gente produz muita coisa bacana, a gente produz muito material, a gente produz newsletter, a gente produziu esses materiais, podcasts, enfim. E, ao mesmo tempo, também repensar o mercado de trabalho. Eu acho que o meu primeiro semestre, assim, foi muito isso. Não, muito legal. E aí, Ju, a mesma pergunta para você, só que eu quero que você conte um pouquinho também desse processo que você teve de participar da semana de recepção. E aí conta pra gente se você participou da semana de recepção da ECA ou se Educom fez a semana de recepção dos bichos de Educom. Porque eu lembro que isso era algo que quando eu estava lá, a gente fez pela primeira vez, a gente teve uma questão de mostrar a dinâmica, porque apesar de Educom tá na ECA, Educom ele é um pouco mundo à parte. A gente conversa muito com o RP, a gente conversa muito com o PP, um pouco ali com o jornalismo, mas como a gente está falando de educação o tempo inteiro, em alguns momentos a conversa era diferente. Isso era algo que preocupava os alunos quando eu estava lá. A gente falou, não, a gente precisa receber e já deixar claro essa questão, assim, essa nossa identidade, até por ser prédios diferentes, entender essa dinâmica de prédios da ECA. Como que foi para você chegar e depois que você já estava lá, como que foi para você receber esses novos educomunicadores? Bom, para mim também foi um choque passar na USP. Foi essa primeira experiência marcante, porque eu nem esperava que ia conseguir passar naquele ano. Enfim, eu nem me enxergava dentro da USP ainda. Eu achei que ia ter um período ali de
pelo menos um ano a mais, assim, de cursinho, de entender o que eu queria. Mas, enfim, conseguir passar, isso já foi algo muito, muito louco para mim, porque eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar em uma universidade pública. Então, todo esse processo de conhecer o que é uma universidade pública, o que é essa cidade universitária gigante, assim, foi de muito encantamento a cada uma dessas descobertas. Desde o primeiro dia em que eu fui lá fazer minha matrícula, que fui com a minha mãe, que eu ainda tinha 17 anos, então foi a primeira vez que ela entrou também em uma universidade. Então, desde esse primeiro contato, foi tudo muito, muito louco, assim. No meu ano, a gente não teve uma semana de recepção direta para estudantes de Educom. Então, as atividades que a gente participou eram ali atividades da ECA. A única atividade voltada para a Educom mesmo foi uma conversa com os professores no primeiro dia, que foi uma conversa marcante também, ali onde conheci os professores, o Ismar, Claudemir, Cláudia Lago, Marciel, e eles puderam contar um pouco mais sobre o curso, e todos muito empolgados também, e conhecer a turma. Então, foi essa primeira experiência ali como Educom. Só que, enfim, essa semana de recepção da ECA, pelo menos no meu ano, agora mudou um pouco, ela não era muito pensada para estudantes do período noturno. Então, as atividades se concentravam de manhã e à tarde. Então, se você não tinha a disponibilidade de ir para a USP de manhã, você não saberia quais eram as entidades, como era o processo para fazer intercâmbio, e todas essas outras atividades que aconteciam ali na semana de recepção. Eu sei que a partir de 2019, se eu não me engano, teve a comissão de recepção da ECA começou a pensar em atividades para o noturno também. Mas em 2019 a gente ainda planejou ali uma semana de recepção para os estudantes de Educom. 2020 também. Onde a gente trouxe ali atividades mais específicas para falar sobre o curso. E além dessas atividades que a gente pensou ali para a semana inteira, teve um acompanhamento também desses estudantes que estavam chegando e queriam participar das outras atividades da ECA. Então, a gente pensou em atividades para o período noturno, que era o período de curso, e os estudantes que queriam participar das outras, a gente ia para a USP também, acompanhava, mostrava o local, conversava sobre o curso e tudo que está... todas as dúvidas que a gente traz, né, depois que passa na FUVEST ou no SISU, porque não é um curso simples de entender, não é uma profissão comum, até a gente conseguir explicar para nossa família o que a gente estuda, assim, vão anos e olhe lá, né? Então, para a pessoa que chega, isso tudo é muito novo também. Enfim, todas essas primeiras experiências foram um choque, assim, também, de me reconhecer dentro do espaço da USP. Enfim, eu acho que o momento em que eu me reconhecia ali dentro mesmo foi quando eu me aproximei de amigos, assim, que têm trajetórias muito parecidas com a minha, que vieram de escolas públicas, vieram de uma realidade social parecida, porque dentro da USP eu também descobri o que é você ser rico, porque eu não tinha essa noção. Eu estava até falando há uns dias, assim, que assim, quando eu estava no ensino fundamental, para mim, rico era quem tinha R$ 1 para comprar uma coxinha na cantina. E aí, essa noção de classe foi se expandindo ao longo dos anos, e ela expandiu de vez quando eu entrei na USP. E ali dentro conheci pessoas que, enfim, viajam para outros países, assim, no final de semana, outras realidades muito diferentes da minha, e
aquilo fez com que eu me sentisse bastante deslocada em vários momentos. E aí foi a partir desse momento em que eu encontrei pessoas com trajetórias parecidas, que eu fui me envolvendo em projetos dentro da universidade, que eu encontrei o meu lugar ali dentro. Muito legal. Não, eu fiz muita feira de profissões, muita. Eu acho que assim, eu fiquei 5 anos, 6 anos na graduação e eu fiz, sei lá, a partir do meu segundo ano eu fui em todos os anos fazer feira de profissões. E uma coisa que eu falava para os alunos de escolas de elite que iam falar comigo sobre a ECA, para os alunos de escola pública que iam falar comigo sobre a ECA, era exatamente que a qualidade do seu curso, você vai ter bons cursos nas universidades pagas. Isso existe. Bons cursos fora das públicas, mas que tem uma questão que só a pública vai te dar, que é exatamente essa vivência de mundo mesmo. Quando você entra numa pública, você vê gente que precisa acordar às 5 da manhã, vender marmita, almoça correndo na rua, trabalha à tarde e vai estudar à noite. E você vai ter o cara que ficou, sei lá, no clube o dia inteiro e foi só à noite para estudar. E essas pessoas na mesma sala, elas vão te dar uma possibilidade de entender o mundo em que na faculdade, na universidade particular, isso não é tão grande. Eu lembro que isso era algo que eu sempre falei, porque também foi o que mais me chocou. Eu estudei em escola particular. Era uma escola particular de bairro, mas era uma escola particular. Eu lembro que eu tinha muito, muito claro, eu estudei com bolsa, e eu era a pessoa com dificuldade naquela escola, eu era a pessoa com dificuldade financeira naquela escola. Os meus amigos, eles iam fazer coisas, eles tinham experiências que eu não tinha. Então eu passei meu ensino médio sendo aquele cara que, meu Deus, não tô no meu lugar, eu não vivia isso. E aí quando eu entrei na USP, eu entrei com essa cabeça de, nossa, ralei muito, caramba, consegui. E aí na minha primeira aula, a professora Roseli, ela fez uma roda de conversa e ela fez mais ou menos a pergunta que a gente fez aqui para vocês. Como que vocês chegaram no curso? E aí, ouvindo os meus colegas de turma, que depois viraram meus amigos, eu falei, cara, foi muito fácil para mim. Então, toda aquela, sei lá, aquela imagem que eu tinha de, como pobrezinho de mim, cara, não era. Eu tive muitas facilidades para chegar onde eu estava e teve gente que precisou ralar muito mais. E entender isso foi muito importante para eu me construir pessoalmente, profissionalmente e politicamente. Entender que aquele suor que eu tinha, aquela, mil aspas aqui, aquela meritocracia que eu achava que eu tinha, não era nada, não era nada. As pessoas precisaram correr muito mais, assim. Então, isso é a universidade pública, e você aprender isso, e você entender mesmo, você olhar com carinho, com ternura para isso, eu acho que isso te modifica de uma forma... te modifica para melhor. Eu, na verdade, ia aproveitar também o gancho da semana de recepção, que foi um dos temas da fala das duas, porque na Educom eu sinto que os alunos e alunas têm muita vontade de fazer coisas, têm muitas iniciativas, né, projetos coletivos, ou mesmo nas matérias, se engajam para fazer um trabalho mais interessante, para ele não acabar ali na sala de aula, para ele ganhar corpo, para sair ali daquele momento só de avaliação do professor, o professor e depois ser esquecido. E acho que isso diz muito sobre o curso de Educom também. Esses pequenos projetos, eles contam um pouco sobre o perfil dos estudantes, o perfil do curso. E aí, queria aproveitar para perguntar, contem, na verdade pedir, né, contem mais experiências de outros projetos que tenham sido marcantes para vocês, que vocês olham e falam, não, isso aqui representa um pouco da minha trajetória no curso, ou do que o curso representou para mim. Aí fiquem à vontade, mas a ideia é para falar um pouquinho dessas iniciativas que vocês viveram, que vocês experimentaram ao longo do curso. Bom, acho que a minha primeira experiência marcante, a maior, assim, dentro do curso foi participar do NCE, o Núcleo de Comunicação e Educação, como bolsista de Cultura e Extensão. Então, eu fiquei um ano como bolsista PUB, e foi
muito incrível, assim, porque eu pude acompanhar várias atividades, participar da organização dessas atividades. Naquele ano, a gente começou a fazer encontros abertos com pesquisadores de educomunicação. Então, era ali uma tarde onde a gente conhecia um pouco da pesquisa, do trabalho daquela pessoa e, por consequência, conhecia mais um pouco da área, se encontrava ali naquelas discussões. Além dos encontros abertos, eu pude participar de formações para educadores da rede pública dentro do projeto USP Escola, através do NCE. Também pude acompanhar o grupo de estudos de epistemologia da educomunicação, que foi desenvolvido por estudantes ali, pesquisadores da pós-graduação, e essa experiência foi incrível também, de, enfim, poder fazer aquelas leituras, acompanhar as discussões, participar também. Também participei de atividades com os próprios estudantes da licenciatura, através do NCE, então foi tudo muito importante para esse meu desenvolvimento acadêmico e profissional também. E outro projeto que foi essencial para a minha formação foi o projeto Redigir, que é um projeto desenvolvido por estudantes da ECA para a comunidade externa. Eu fui monitora e depois educadora de turmas do curso de Comunicação e Cidadania. E foi também um local onde eu me encontrei dentro da USP, por encontrar pessoas de realidades semelhantes. Eu nunca esqueço do meu primeiro dia no Redigir, onde a gente estava selecionando os educandos das turmas, e eu encontrei um histórico escolar igual ao meu do ensino fundamental, então era uma menina que estudou na mesma escola que eu. E, enfim, passar por esse projeto foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu fiquei de 2018 até 2021, no ano passado. Então, foi onde eu aprendi a planejar uma aula, uma oficina, onde eu pude, enfim, entender mais dessa área de intervenção, que é a pedagogia da comunicação. Porque, para mim, o projeto Redigir é isso, é a pedagogia da comunicação ali, na prática desses estudantes. E é uma experiência que eu recomendo para todo mundo que entra na licenciatura ou que está na licenciatura participar do Redigir, porque é o projeto mais educom dentro da ECA. É a entidade onde você vai conseguir perceber mais, enfim, aquilo que você estuda na teoria sendo levado para a prática. E vários outros projetos, assim, né, que a gente vai desenvolvendo nas disciplinas. Tem um específico que a gente fez um jogo sobre educação sexual. A gente fez esse jogo no início de 2018. E depois a gente fez vários outros trabalhos para desenvolver ainda mais o jogo, seja fazendo uma segunda edição mais completa, depois uma análise desse jogo. Participamos de congresso para falar também sobre ele. E vários outros trabalhos que foram sendo desenvolvidos aí. A Semana Educom, que eu participei da organização em 2 anos, foram momentos muito incríveis também. A Denise de Oliveira, minha amiga, que acabou de se formar, inclusive fez o TCC dela sobre a Semana Educom de 2018, que, enfim, foram esses momentos onde os estudantes trouxeram aquilo que não estavam vendo dentro da graduação e queriam ver mais. Então, são momentos de pautar mesmo as discussões, porque é uma semana intensa, e isso repercute na gente, nos professores também, e é um espaço onde a gente consegue fazer transformações dentro do curso. Só perguntar que eu fiquei na dúvida. Esse jogo, vocês disponibilizaram ele, assim, para quem quiser conhecer? Que aí pode ser legal também deixar como a dica para o ouvinte e a ouvinte.
A gente tem uma página no Facebook chamada Jogo Six, que é 6XY. E lá as pessoas podem acessar um pouco do conteúdo. Eu agora não me lembro se a gente chegou a disponibilizar o jogo assim na íntegra para as pessoas imprimirem e conseguirem jogar. Mas é uma possibilidade também. Então, se alguém chegar lá na página, tiver interesse, é só mandar uma mensagem que a gente pode enviar. Em relação a projetos, eu acho que tem duas dimensões, né? Os projetos que desenvolvi dentro da USP e alguns que acabei, assim, desenvolvendo na USP, mas trazendo algumas coisas, assim, que já vivenciei no meu cotidiano, de alguma forma, né? Eu começo falando aqui que durante o meu ensino médio, eu participava, né, de algumas atividades em centros culturais, né, em referência também ao Centro Cultural da Juventude aqui na Zona Norte e as fábricas de cultura, né? E acho que circulando, né, nesses espaços eu tinha muito contato com saraus, slams, e acho que uma das primeiras atividades que eu faço, assim, quando eu entro na USP, é uma newsletter, né? Acho que é a primeira proposta, assim, no primeiro semestre, né? Fazer uma newsletter. E junto com o meu grupo, né? A Márcia, a Camila, a gente pensou, vamos fazer uma newsletter falando o que de comunicação tem a ver com os slams, né? Então, e era uma coisa que, né, fluiu entre nós três, né? Nós três não. Acho que tinha mais uma pessoa no grupo, não lembro quem era. Mas a gente tinha feito assim uma newsletter pensando nos slams, né? Esses encontros de poesia. Então a gente sai a campo também para entrevistar algumas pessoas também que faziam slams. E também uma outra atividade que eu fiz, pensando uma disciplina que a gente tem que pensar muito a comunicação em algumas organizações, de instituições, né? Acho que é a disciplina da Cláudia Lago, foi entrevistar e, na verdade, passar alguns dias numa ONG que se chama Mulheres da Luz, né? Uma ONG que é focada em oferecer assistência e diversos outros recursos e também acolhimento a mulheres em situação de prostituição ali na região da Luz, né? E muitas dessas mulheres, né? Elas têm mais de 50 anos e tudo mais. Então, era uma ONG que também eu já conhecia antes assim, de passar na USP, né? Antes da USP, eu aqui sendo também nesses espaços, né? De centros culturais, de coletivos de saraus e tudo mais. Acho que foi a partir daí que eu acabei encontrando essa ONG. E na disciplina, e aí tive um contato inicial, né? Antes de entrar na USP. E aí uma das coisas que também faço, acho que no segundo ano, entrar em contato com essa ONG e passar alguns dias, né, visitando e também estudando a comunicação nesse espaço, né? E acho que foi uma experiência muito rica também, porque acho que uma das coisas que mais aprendi nesse período, né, é como, né, enquanto não só como comunicadores, né, mas acho que como graduandos, pessoas assim universitárias, o quão é importante a gente oferecer devolutiva a tudo que a gente faz, né? Acho que muitas das coisas que a gente faz, né, na faculdade são pesquisas de campo, pesquisas em outros lugares, pesquisas, né, em escolas ou em instituições ou com um grupo de pessoas ali, mas muitas vezes os universitários fazem essas pesquisas, mas é isso, peguei meus dados aqui e, né, joguei ali no meu relatório, no meu artigo, botei lá meu nome bonito e é isso, né? Eu acho que uma das coisas que mais aprendi nesse ano, né, com a disciplina da Cláudia Lago e também das experiências que tive nessa ONG é quando é importante a gente oferecer devolutiva a tudo que a gente faz, né? Não só ir ali nos lugares fazer nossa pesquisa e vazar, né? Inclusive, convido a todos aqui a conhecerem a ONG Mulheres da Luz, elas estão no Instagram, né? Fazem um trabalho maravilhoso e eu acho que é isso, né? Essas pesquisas de campo, né? Que a gente faz também
em outras disciplinas, né? Acho que também tem essa disciplina, você falou da Roseli, né, Adriana? Tem uma disciplina que a gente tem que fazer uma monografia, né? A gente faz uma pesquisa de campo também, sai entrevistando as pessoas na rua e tudo mais. Eu lembro que uma das experiências que também foi bacana nessa disciplina é ter feito uma pesquisa sobre fake news, né, em 2018, onde a gente já sabe, né, gente? Onde a gente já sabe que era um fenômeno que estava pegando, assim, por conta das eleições, por conta do Bolsonaro. E foi, acho que das experiências que tive, assim, na USP foram essas, mas também algumas com os meus colegas também, né? O Gabriel Haas e a Denise Oliveira me chamaram para ajudar na Semana Educom de 2019, né, onde o tema da semana foi direitos humanos, e aí a gente foi trabalhando durante os dias os direitos humanos em diversas perspectivas, né, direitos humanos na arte, na infância, nas escolas, né, no ensino médio. Então, foi também uma experiência muito bacana, assim, acho que participar da Semana Educom também me gerou, assim, um gás também para descobrir outros pontos, assim, da ECA que eu não conhecia, né, e também dialogar com pessoas, né, que estão ali no nosso cotidiano, que são o pessoal da secretaria, e aí você descobrir muitas coisas para além, né, de como que funcionam as aulas, mas como que funciona o gerenciamento da secretaria, como que funcionam alguns recursos que a gente poderia estar utilizando, né, para fazer eventos, essa coisa de trabalhar com eventos dentro da graduação, acho que foi uma experiência bem bacana, né, de organizar, planejar eventos, fazer parceria com a secretaria, né, e gerenciar alguns recursos também, acho que foi também uma experiência muito bacana. E também, acho que no primeiro semestre tem os projetos de imersão, né? A Ju, ela citou o NCE, eu lembro que... Ah, não, mas o NCE ele não é uma imersão, né? Você estava como PUP, né, Ju? Isso, mas dentro do NCE também aconteciam imersões. Isso. E eu lembro que uma das imersões que eu participei, assim, no primeiro semestre foi participar do projeto Para Brilhar, da Viração de Comunicação, onde a Ju trabalha hoje, né? E inclusive foi uma experiência muito massa, porque dialogou bastante com algumas coisas que eu tinha vontade de trabalhar com a Educom, né? Que é gênero, sexualidade, prevenção a ISTs, educação sexual. Eu lembro que eu participei dessa imersão em 2018, foram alguns dias. Participei junto com o Aleph Castro, que também é um colega meu de 2018, né? E foi assim, aprendi muita coisa nessa imersão, né? Parecia que eu estava lá também como aluna. E foi uma das experiências, assim, que acho que foi tão positiva que eu construo, assim, tenho perspectivas de trabalhar mais nessa área, pensando em educação sexual, educomunicação, gênero, muito também pelo que eu vivenciei nessa imersão do Pra Brilhar, na viração do comunicação. E como é legal, né? Porque eu já conhecia a viração, aí fiquei super animada por saber que a viração dialogava com o curso, né? Tipo, de uma forma mais, né, pessoal. E a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri que tinha essa relação foi me meter numa imersão junto com junto com o Pra Brilhar. Encontrei de novo, né, pessoas que eu já conhecia, que é o Daniel Fagundes, né, que trabalha na Viração, que foi, né, meu professor por alguns meses em um projeto que eu tinha feito com ele. E foi isso, assim, tem muitas experiências, acho que elas têm essa dimensão de, tipo, de coisas que a gente já conhecia no passado, né, e traz para a universidade de alguma forma, e coisas que a gente foi construindo, né, ali no coletivo, com amigos, né, que a gente vai construindo ao longo dessa trajetória de graduação. E agora vocês estão chegando no final do curso. Então, vocês viveram a organização de eventos, vocês viveram os encontros que a universidade oferece, vocês viram o que a universidade dialoga com o que tem lá fora, que eu também quero colocar, que eu acho que precisa ser mais,
Eu acho que a gente precisa, ainda mais estando numa universidade pública, a gente precisa sempre devolver mais lá para fora. Mas vamos falar agora, então, dessa proximidade do término de vocês. Vocês já estão no TCC, vocês já estão escrevendo, vocês estão imaginando, vocês estão pensando, onde que vocês estão? E como que foi esse processo para vocês chegarem até o TCC? Vocês estão, como a Ju falou que ela fez ali com o jogo dela ao longo do semestre, vocês estão desenvolvendo alguma coisa que foi gestada antes em alguma outra disciplina, alguma outra matéria, ou é algo muito novo? Vocês estão amadurecendo algo que já começou, ou vocês estão explorando algo que talvez vocês queiram trabalhar no futuro, talvez vocês queiram embicar a carreira de vocês para onde está indo, ou não, eu estou só fazendo uma pesquisa porque eu preciso entregar e preciso me formar, que também é algo que é super válido. A gente sabe que depois de tanto tempo que a gente passa na graduação, isso também é muito válido. E aí uma coisa que a gente não falou ainda e que eu tenho muito interesse de saber é como foi ser aluno de educomunicação, que fala de mídia, que fala de EAD, num ano de pandemia. Como que foi viver isso? Então, se vocês conseguirem juntar aí as duas coisas, eu acho que vai ser muito, muito rico. Bom, esse processo de finalizar o curso tem sido difícil, né? Por causa do contexto. Então, ali em 2020, pegar esse contexto de pandemia, ali na metade do curso, várias das disciplinas que aconteceram online tinham propostas presenciais, então eram estágios em escolas que não puderam ser feitos em escolas ou que foram feitos online, que é outra configuração muito diferente, até porque todas as coisas aconteceram assim no susto, né? Na surpresa. A gente não teve um preparo para reconstruir as disciplinas, então cada professor foi tomando decisões ali de como seguiria. Esses professores de disciplinas que tinham estágio também, acho que foi ainda mais difícil para conseguir mudar o formato desses estágios. Eu sinto muita falta de algumas disciplinas de estágio que eu não pude estar em escolas. Quando estava no presencial, eu cheguei a fazer estágio na ETEC CEPAM, eu fiz estágio lá durante 1 ano. Foi primeiro um estágio de observação e outro estágio de intervenção na escola. E foi tudo muito, muito incrível, assim, acompanhar a dinâmica ali de uma escola. Mas eu senti falta de voltar para uma escola pública comum, porque a ETEC CEPAM é totalmente outra realidade. É uma ETEC que fica dentro da USP, uma ETEC com poucas turmas, então é uma configuração ali que não é a realidade da maioria das escolas públicas da cidade, do estado de São Paulo, de São Paulo e do Brasil em geral. Enfim, acho que foi um processo muito diferente também, porque dentro do curso de educomunicação, a gente sempre faz as coisas muito no coletivo. Então, praticamente todos os nossos trabalhos são em grupo, e aí a gente vai formando vínculos com as pessoas que vão para além dos trabalhos também. Então, a gente vai planejar o trabalho, toma um café, conversa sobre outras coisas, desabafa sobre as dificuldades, os desafios que a gente está enfrentando, seja na graduação ou em outras áreas da vida. E nesse contexto, onde todo mundo trabalhando online, estudando online, e se conectando com as pessoas que gostam, as pessoas da família, amigos online, esse espaço de diálogo para além dos trabalhos acabou reduzindo bastante. Então, quando a gente tinha um trabalho em grupo, era assim, era um sufoco, né, para conseguir conciliar horários, e essas experiências elas acabavam ali se resumindo ao trabalho, com essas trocas. E chegar no TCC assim é muito difícil também, de não ter ali com quem conversar no seu dia a dia,
chegar na universidade, falar sobre como está o seu processo de pesquisa, o processo de orientação, enfim, poder compartilhar isso. Então, eu acho que esse processo de desenvolver o TCC, ele tem sido muito mais solitário para quem está desenvolvendo aí ao longo da pandemia. Eu não sei se o Henrique desenvolveu dentro da pandemia, acho que foi também, né? Acho que ele pode até comentar com a gente, assim, como foi chegar nisso. E agora eu voltei, né? Eu estou fazendo 2 disciplinas livres na USP, 2 disciplinas presenciais, que eu nem precisaria fazer, assim, porque eu já estou com os créditos completos de disciplina livre, mas são 2 disciplinas que eu sempre quis muito fazer, nunca consegui. Uma delas é Educomunicação Socioambiental, então eu estou com essa experiência de voltar para a ECA, de ter contato com as pessoas de Educom e poder desenvolver isso. Eu decidi o meu tema do TCC no ano passado, no primeiro semestre, porque logo no início do ano eu participei de um curso da ASEC, que é a Associação pela Saúde Emocional de Crianças e Adolescentes. Foi um curso sobre promoção da saúde para adolescentes, e foi a primeira vez que eu entrei em contato com o conceito de promoção da saúde, porque, enfim, eu já tinha visto esse termo sendo usado aqui e ali, mas eu nunca tinha entrado em contato com essa discussão. O que é promover saúde, além de prevenir, porque eu sempre, enfim, durante a vida toda a gente ouve muito falar sobre prevenção. E a prevenção, ela tem um foco na doença, né? A gente vai prevenir doenças. E dentro desse curso, eu ali pude ter um entendimento maior do que é saúde, porque quando a gente fala de promoção da saúde, a gente está falando de um conceito ampliado. A gente não vê a saúde como a ausência de doenças, a gente vê a saúde como um recurso para a vida. E quando a gente fala de promoção da saúde, é um processo de formação dos sujeitos para atuarem pelas condições de vida, as condições de bem-estar dentro de suas comunidades. E aí, ao participar desse curso, me virou essa chavinha, assim, porque eu acredito que dentro da educomunicação a gente desenvolve processos de promoção da saúde. A gente tem esses projetos específicos que são que tem ali uma ligação com prevenção. A Marcele citou Para Brilhar na Viração, que é um projeto que trabalha com jovens LGBTIA+, e fala sobre prevenção combinada ao HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas não é um projeto focado na doença ou nas infecções. É um projeto que vai ali lidar com sujeitos, com as suas práticas, com as suas experiências, e que, além disso, enfim, tem todo um processo de engajar esses jovens para atuarem por suas comunidades. Então, não é só chegar ali, assistir uma aula sobre o HIV. Eles vão discutir o que são as suas práticas, quais são as suas experiências, vão desenvolver materiais ou projetos que vão falar sobre esses assuntos com outras pessoas. Então, tem esse processo de multiplicação também, que é algo que é sempre desenvolvido nas formações, nos projetos educomunicativos, que não fique só ali, que a pessoa saia dali para também intervir na realidade em que ela está inserida, que a gente discuta a nossa realidade para que cada pessoa possa, enfim, nesse processo de se tornar sujeito, intervir na sua. Então, eu cheguei a essa ideia de que, mesmo em projetos que não falam diretamente ali sobre saúde,
questão da prevenção, a gente promove saúde, porque a gente está sempre falando das condições de vida. E quando a gente fala de promoção da saúde, a gente trabalha o conceito de determinantes sociais da saúde. Então, se eu promovo um projeto para falar sobre gênero, sobre as condições de classe, de raça, eu estou num processo também de atuar pela superação dessas condições, e isso é promover saúde. Então, eu quero falar sobre a promoção da saúde em projetos educomunicativos a partir do estudo de caso de um projeto que aconteceu na Viração, entre o final do ano passado e esse agora, que foi um projeto do Unicef, um projeto global, e era um projeto de pesquisação, onde jovens passaram por uma formação sobre pesquisa e sobre saúde mental para conversar com outros jovens. Então, fizeram entrevistas aqui, né, dentro do Brasil, essa formação foi desenvolvida pela Viração, então, trazendo aí uma perspectiva da educomunicação para isso. E eles participaram, depois fizeram entrevistas em grupo, entrevistas individuais com jovens de todo o Brasil sobre o tema da saúde mental, e eu quero investigar aí a promoção da saúde dentro desse projeto para... Enfim, estou bem empolgada com o tema, por ter essa ligação com a minha atuação profissional, e porque desde que eu entrei na Viração, que eu aí comecei a ter diálogo com adolescentes e jovens, a saúde, e principalmente a saúde mental, tem sido uma demanda muito grande para a discussão. Então, no início desse ano mesmo, dentro do projeto que eu trabalho, a gente fez uma enquete com adolescentes e jovens sobre os temas que eles queriam conversar nesse ano, e aí depois isso formou uma nuvem de palavras onde saúde mental estava ali gritando no meio. Então, poder trazer essa questão, investigar a partir das nossas referências, todo o referencial teórico da educomunicação, está sendo um processo muito interessante também para a minha prática profissional. Eu acho que, assim, vocês perguntando assim sobre o TCC, eu acho que muitas das coisas que a Ju falou, eu dialogo, né? Acho que muitas das nossas ideias no curso, elas às vezes acabavam fluindo mais, assim, naquele cafezinho do CAC, né? A gente... Acho que essa presença, né? Essa graduação no presencial proporcionava muitas trocas em corredor, muitos encontros inesperados que acabavam refletindo de uma maneira positiva também os nossos trabalhos, as coisas que a gente cria na graduação, né? E eu acho que realmente, né, foi uma coisa muito louca pensar a graduação. A Ju citou estágio, acho que foi uma das coisas que mais pegou assim no meu coração, porque eu só fiz um estágio presencial, né, numa escola aqui perto de ensino fundamental, e aí depois foi tudo remoto, e acho que uma das primeiras possibilidades que surgiu, né, de estágio no remoto, para mim, né, e para os meus colegas de 2018, era fazer estágio especificamente em escolas particulares, né, e eu acho que a comunicação ela tá muito mais ligada na educação pública, então foi uma coisa que foi uma coisa assim, que foi uma experiência ok, bacana, mas que realmente não, às vezes não corresponde àquilo que a gente quer, assim, né, do que a gente acredita e que a gente almeja, né, no curso, na graduação, e pessoalmente também, né? Então, acho que o estágio, assim, remoto foi um desafio. Depois, né, que a pandemia, ela foi se mostrando, assim, né, a gente teve outros estágios, né? Eu cito esse na escola particular porque foi bem começo da pandemia, né? Os professores estavam ali, tipo, caramba, o que a gente faz? Né? Tava muito difícil dialogar com as escolas públicas, né? Muitos professores não sabendo, né, o que a gente poderia fazer, era uma surra, né, de informações no início da pandemia, então foi bem complicado. Aí depois, né, depois de alguns tempos,
foi se tornando uma possibilidade fazer estágios de forma remota, né, no ensino público, mas mesmo assim há a falta, né? A falta do presencial, de você ir lá na escola, de você conversar com os professores, de conversar com os estudantes, né? E principalmente quando envolve estágios que precisam de uma intervenção, né? Então, foi uma experiência assim, um pouco triste, né? A pandemia traz esses desafios. E acho que agora eu pensar o TCC, né? Inclusive, fui adiantando esse pensar o TCC por conta da pandemia, porque antes fosse só a graduação, né? Que a gente precisou se preocupar na pandemia, né? A gente precisou se preocupar com grana, com bem-estar físico, emocional, de parentes da minha família, né? Eu convivo com pessoas que possuem uma imunidade baixa, algumas doenças, né? Tipo bronquite, a bronquite, aquela bronquite crônica, né? Que é mais grave. Então, é isso, né? A sua saúde, você fica totalmente preocupado com o que vai acontecer com você, mas principalmente com o que vai acontecer com pessoas que você ama, né? Ao seu redor. E então, acho que fiquei postergando um pouco assim meu TCC, mas estou fazendo ele agora, né? Estou tentando entregá-lo ainda esse semestre. E eu acho que as experiências que eu tive na educomunicação e também no meu ensino médio, eles acabaram definindo um pouco o tema que eu estou querendo trabalhar com esse trabalho. No meu ensino médio, eu acho que tem muita influência, acho que do movimento secundarista, né? Não fui assim uma secundarista, mas durante o meu ensino médio não teve como não conviver com esse movimento, né? Eu acho que muitas das experiências, né, que aconteceram naquela época refletem muito na juventude daquela época também. E eu questionava muito a escola, né? Eu preferia estar mais em outros lugares, né? Tipo, centro culturais, fábricas de cultura, do que estar na escola, necessariamente, né? No meu ensino médio. E nesse trabalho de conclusão de curso, eu estou tentando trilhar um caminho, né? Que eu acredito que foi fundamental, né? Estou tentando partir de um dia que eu vivenciei na escola, que foi um dia, infelizmente, né, negativo. Eu tive uma aula que não foi muito legal e não foi uma experiência muito boa, que era uma aula, inclusive, de debate, né? Um professor, ele estava falando sobre um caso de uma menina que havia sido violentada no Rio de Janeiro. Foi um caso, acho que em 2016, que ganhou muitas proporções, assim, na mídia, e muitos debates, assim, por todos os espaços. Mas foi uma experiência negativa, porque, né, esse professor estava trazendo de uma forma muito negacionista, né, e questionando a vítima, né, aqueles discursos, né, de culpabilização da vítima. E como eu já era uma pessoa, né, eu já era, segundo, né, alguns professores, eu era um pouco revoltada, um pouco, né, nossa, essa Marcele, ela é muito feminista, não sei o quê, tem que mudar ela de sala de aula, enfim. Foi uma experiência que eu acredito que acabou me fazendo pensar da seguinte maneira, né, nossa, eu gostaria muito de mudar minha escola, né, gostaria muito de pensar novas metodologias para minha escola, novas práticas, né. Então, essa aula, eu acabo que esse dia específico da minha aula acabou fazendo com que eu passasse por outros espaços, assim, na minha trajetória, até chegar na educomunicação, né? Esse pensar uma nova escola, uma escola, né, que acolhe, uma escola que acolhe também as dúvidas dos jovens, eu acho que foi fundamental. Então, eu percebo que a partir desse dia eu começo a questionar muito a escola, né? Por que que meninas devem vestir de uma maneira e por que meninas devem se vestir de outra? Por que meninas negras são vistas dessa forma na escola e meninas brancas não são? Então, eu acredito que esse dia especificamente abre uma caixinha, assim, né, em mim, e aí eu vou trilhando um caminho até chegar na educomunicação. Aí, durante esse caminho, acabei conhecendo a viração, acabei
conhecendo alguns profissionais que trabalham numa perspectiva de oficina, nas fábricas de cultura, e aí a partir desse momento eu fico, olha, que bacana, dá para trabalhar comunicação e educação ao mesmo tempo. Será que na minha trajetória eu não vou conseguir encontrar algum, sei lá, algum curso, alguma formação específica que trabalhe nessa perspectiva? E aí fui trilhando até encontrar a educomunicação. E aí na educomunicação participei do projeto também para brilhar como imersão, né? E uma das coisas que, resgatando um pouco esse dia que eu citei na minha escola, né? É como que a saúde, né? E também a educação sexual, ela às vezes é trabalhada na escola muito numa perspectiva de transmitir a informação, né? Que é algo que a gente questiona muito, né, na educomunicação. Não basta só transmitir a informação, né? É preciso criar processos dialógicos, é preciso trocar vivências, né? Como acabei percebendo no projeto para bilhar, né? Não é só uma coisa de transmitir a informação, mas você também proporcionar momentos de trocas, de compartilhamento de vivências e discutir, né, afetos também. Então, foi uma das coisas que eu passei a questionar muito, né? Tipo, durante meu ensino médio também, mas também no início do curso, né? Do curso de licenciatura. Essa questão de somente transmitir a informação. Será que isso se faz? Será que transmitir a informação basta para algum processo tão complexo, né? Que envolve educação para a sexualidade com jovens? Então, fui também, a partir desse questionamento também eu fui descobrindo outros espaços também. E aí acabei chegando na ação educativa. Eu atuo num projeto que se chama Gênero Educação, que é um projeto que tem vários eixos pensando gênero nas escolas, né? Então é um projeto que vai falar sobre a valorização de mulheres professoras, vai falar sobre a importância de financiamento na educação, mas também vai falar de alguns temas envolvendo gênero nas escolas, né? Pensando a abordagem de gênero, né? Melhor dizendo, pensando a abordagem de gênero dentro das escolas. Então, uma das frentes que o projeto atua, né, é que sim, devemos falar sobre gênero, raça, sexualidade, educação sexual nas escolas. E não só isso, né, não só como devemos, mas também é um direito, né, de estudantes, é um direito de professores e professoras. A ideia é que o projeto Gênero Educação, né, ele trabalha muito ligado às decisões do STF que concluíram pela inconstitucionalidade de uma série de leis inspiradas pelo movimento Escola Sem Partido, né? Leis municipais, principalmente, em algumas cidades que estavam tentando proibir a abordagem de gênero ou pensando em proibir também algumas práticas dentro das escolas relacionadas a gênero, sexualidade e raça. Então, é um projeto que também trabalha nessa perspectiva de combater movimentos ultraconservadores, reacionários, fundamentalistas. Então, nesse projeto também acaba aprendendo muita coisa e também só acolhendo, né, na minha caixinha de experiências e aprendendo muito do que eu questionei lá atrás, né? Nossa, basta só informar? Será que não precisa de processos mais complexos e amplos para a gente mudar a escola, mudar a forma como a gente aborda alguns assuntos na escola? E esses assuntos eu estou me referindo a assuntos ligados a gênero, raça e sexualidade nas escolas. Para a partir daí transformar a escola, né, do jeito que queremos. Então, aí juntando todas as experiências, a viração, a ação educativa agora, o Gênero Educação, eu estava pensando, né, também trabalhar numa perspectiva de educação sexual nas UBSs também, pensando em algumas experiências que vivi na minha vida. Mas aí aquilo estava assim, faltando, sabe? Eu sentia que estava faltando de uma certa maneira falar um pouco sobre processos educativos, né? Dentro disso. Então, eu resgatando assim o que eu vivenciei na escola,
e também resgatando essas experiências positivas que tive nesses projetos ao longo da graduação, eu penso em falar sobre como professoras e professores eles encaram esses movimentos, né, ultraconservadores na educação. Então, a minha ideia é entrar em contato assim com algumas escolas e fazer algumas entrevistas assim de campo para perceber como que se dá, né, essa visão de professores em relação tanto a esses movimentos que citei aqui, mas como também como se dá a abordagem de gênero nas escolas, pensando numa perspectiva interseccional. Então, penso em. Acho que, resumindo, é um TCC que eu acho que eu vou trilhando, assim, que eu quero descobrir como cheguei na educomunicação, sabe? Mas é isso, eu penso em trabalhar esses temas de gênero, educação para sexualidade, e professores, formação de professores, dentro do meu TCC. Eu vou falar rapidinho sobre o que a gente tinha comentado, né? Falo para eu contar um pouco da experiência também de fazer o TCC. Eu fiz o meu último ano, na verdade, estendeu para 1 ano e meio durante a pandemia. E o meu depoimento é muito parecido com o de vocês. Eu acho que as maiores perdas são os estágios que seriam em escolas, e eu tinha planos de me envolver com a educação de jovens e adultos para poder ter uma proximidade. Eu estava querendo procurar, estava procurando experiências que fossem agregar nessa formação, trazendo exatamente formas de educação que são as menos vistas, menos tradicionais. E também, mas por outro lado, teve estágios interessantes. Por exemplo, a gente fez um projeto de um curso para os funcionários da CDH, né, da Comissão de Direitos Humanos, que foi uma proposta da Cláudia Lago, e foi muito interessante. Assim, então, por um lado, também surgiram ideias de projetos a partir já dentro do contexto do ensino remoto, que também trouxeram experiências muito interessantes. Assim. Mas é muito solitário fazer o TCC, tanto que eu levei um semestre a mais, foi difícil. O meu orientador, o Claudemir, deu muito apoio em alguns momentos exatamente para conseguir ter esse ânimo de sentar, de escrever, né, de juntar as ideias de coisas que eu já tinha lido. Meu TCC, a ideia inicial era fazer algo que se tornasse algo prático, né, então fizesse uma análise teórica, virasse algo prático e depois analisasse também essa intervenção, mas no fim ele ficou mais na parte teórica, mesmo de revisão bibliográfica, exatamente por essa dificuldade de ir nos espaços, de encontrar lugares que também poderiam receber algum tipo de intervenção, de pensar uma intervenção num contexto que era completamente novo do ensino remoto. Então foi realmente um processo difícil, muito solitário. E nessa falta também dos encontros, né, pré-aula, pós-aula, no intervalo da aula, que eram esses encontros até às vezes casuais e como a Marcela falou, espontâneos e inesperados, isso também fez muita falta, e a gente até, quando eu e a Adriana, a gente pensou na Base Educom, a gente pensou um pouco nisso também. Né? A Base Educom é essa comunidade onde as pessoas podem falar, contar o que estão fazendo, podem falar sobre ideias, sobre práticas que tenham realizado dentro desse contexto da educomunicação. E é uma forma, né, óbvio que sem a proximidade do olho no olho, que vocês comentaram que é muito característico, né, das pessoas que fazem Educom, mas de alguma forma tentando ainda ter essas trocas, né, mesmo que seja de uma maneira limitada pelos meios digitais. E então vou já partir para as considerações finais. Na verdade, essas são minhas considerações finais. Já vou agradecer e aí passar a palavra para o Adriano também, para ele poder falar as dele e deixar vocês fazerem as considerações finais de vocês. Então, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Foi muito bom o bate-papo, foi muito bom conhecer mais sobre vocês. A Marcela, acho que é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade de trocar um pouco. A Ju, a gente já conversou outras vezes, mas acho que nunca nessa profundidade, assim. E foi um prazer mesmo, foi muito gostoso passar essa 1 horinha da gravação com vocês. Eu só tenho a agradecer também. Vocês são brilhantes. Eu não falei, mas eu sou da segunda turma de Educom. A Ju, se eu não me engano, o ano que eu saio é o ano que ela entra. Então eu lembro de ter visto ela. Eu acho que eu nunca tinha conversado com ela, mas eu lembro dela pelos corredores. E a Marcele não. E uma coisa que eu fico muito, muito feliz e muito orgulhoso, e acho que esse talvez tenha sido o primeiro episódio com pessoas que eu tive menos contato mesmo, é de ver o quanto as discussões dentro da graduação elas estão amadurecendo.
Então hoje vocês chegam em discussões, vocês chegam em ideias, vocês olham para pontos que quando eu estava lá, a gente sequer imaginava. Foram coisas que eu fui entender, conversar, mapear como importantes quando eu já estava trabalhando. Então, por exemplo, a questão da saúde emocional para jovens, a questão do gênero, foram coisas que eu fui ter que aprender por causa dos meus alunos, porque eram importantes para eles. E na minha graduação isso ainda não era. A gente estava falando de coisas muito importantes, óbvio. A gente sempre falou de participação, a gente sempre falou de ambientes democráticos, de ecossistemas educomunicativos, tudo isso a gente falava. Mas essas questões que elas são muito atuais, eu fui ver lá fora. E eu fico muito feliz de ver que vocês estão vendo e estão trabalhando. Então, para além disso, vocês estão expandindo, porque vocês estão fazendo conhecimento a partir do TCC de vocês e vocês estão levando isso com mais profundidade para dentro da educomunicação. E isso, para mim, só deixa claro o quanto vocês vão sair melhor do que eu saí. E isso é muito legal, isso me enche de orgulho. Então, eu quero agradecer vocês estarem aqui durante essa uma hora e pouquinho. É um prazer, é um privilégio dividir o tempo com vocês e saber um pouco mais sobre quem vocês são e o que vocês fazem. E aí colocar à disposição. Fiquem à vontade para falar sobre o trabalho de vocês na base. Se a gente puder ajudar em qualquer coisa, por menor que seja, contem com a gente, porque eu acho que os horizontes de vocês, o trabalho que vocês estão fazendo, eles são muito importantes e no que pudermos ajudar, contem com a gente. E é isso. E aí contem e falem um pouco para as pessoas que estão no curso, para as pessoas que querem entrar no curso, para os professores de vocês. Agora é palavra aberta. Se vocês acharem que tem alguma coisa importante para ser dito, agora é a hora. Obrigado e até a próxima. Eu ia só fazer um comentário bem rápido que eu esqueci. Vocês estão falando, a Marcele falou muito dessas abordagens para falar de gênero na escola. Na escola de aplicação tem um projeto de gênero e sexualidade muito legal, que já existe há muitos anos. Eu pude acompanhar um pouco as reuniões num dos estágios, no estágio de metodologia que a Ju comentou também. Então, só para deixar essa recomendação, porque para quem se interessa pelo tema e quer se envolver, quer ver como isso acontece na escola, tem muitas iniciativas, mas essa é mais uma delas também, que pode ser bem interessante. Então, agora deixar a palavra para os nossos convidados, são as estrelas do episódio. Bom, eu primeiro queria agradecer. Que legal saber desse projeto na aplicação. É bom saber, inclusive, vou deixar aqui também, que recentemente a gente lançou a segunda versão do Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas, um manual que tem ganhado assim, bastante proporção assim, no campo professorado. É um manual que vai reunir estratégias político-pedagógicas, estratégias jurídicas para fazer frente, né, esses movimentos reacionários, movimentos aí que perseguem professores, estudantes, né? E também é um manual que vai reunir casos reais, né? Casos que aconteceram de verdade e como a gente pode estar ali solucionando ele, lidando com eles, junto com a comunidade escolar, trazendo, né, tecendo diálogos com a comunidade escolar, com estudantes, com professores, né, organizações, sindicatos, etc., para se defender, né, desses ataques. Então, vou deixar aqui também a recomendação também e agradecer imensamente ao convite. Acho que é muito legal, quando o Henrique me falou, achei muito bacana essa proposta em reunir uma série de podcasts contando a história da educomunicação. Eu acho que são iniciativas assim que fazem, né, a gente ampliar, né, esse conhecimento da educomunicação para outros espaços, outros lugares, fazer com que mais pessoas conheçam a educomunicação e se encantem por ela também, né, como a gente se encantou. E é isso, muito obrigada, muito, muito obrigada. Bom, queria começar agradecendo também pelo convite para participar desse podcast. Fiquei muito feliz por poder trazer um pouco aqui da perspectiva de uma pessoa que entrou na graduação em 2017, passou aí pela pandemia e, enfim, continua agora desenvolvendo aí, chegando ao final do curso. É muito bom conversar com vocês. Marcele, que eu pude conhecer um pouco melhor
aí nas nossas experiências durante a graduação, mas que por causa desse distanciamento, né, provocado pela pandemia, ainda não sabia sobre o que ela estava pesquisando, e muito feliz, assim, de ver alguém tratando esse tema. Como eu comentei, né, lá em 2017, 2018, a gente desenvolveu um jogo sobre educação sexual e que aí passou por vários momentos da minha graduação, então é um tema muito, muito caro para mim também, dentro da educomunicação. E, enfim, conhecer um pouco mais do Adriano, que nunca tinha conseguido conversar, o Henrique também, que apesar de ter feito algumas disciplinas juntos, nunca teve esse momento, assim, de conhecer um pouco mais da trajetória. E, enfim, para finalizar, enquanto o Adriano estava falando sobre as mudanças no curso, eu lembrei de uma coisa que a Tatiana Luz falou quando ela estava desenvolvendo o TCC dela. Ela fez uma entrevista com o Ismar e ela disse que ele falou para ela que o curso de licenciatura em educomunicação, só fazer o curso assim não vai te formar educomunicador ou educomunicadora. O que forma um educomunicador, uma educomunicadora, enfim, é a praxis. A gente fazer esse casamento entre a teoria e a prática, a gente se envolver nesses projetos. E, enfim, pensando nesses projetos, eu acho que eles são o que fazem os estudantes transformarem o curso de educomunicação. Então, acho que deve ser um dos cursos da USP, enfim, um dos cursos universitários em que os estudantes têm mais possibilidade de transformar o que está sendo desenvolvido ali, já que a gente tem tantos projetos, e nesses projetos a gente vai trazendo as nossas questões. Então, quando a gente faz um trabalho sobre educação sexual em uma disciplina que, de primeira, assim, a gente estava discutindo sobre tecnologias. A gente podia ter trazido qualquer outro tema, mas a gente escolheu falar sobre isso. A gente está levando esse tema para o nosso curso e ele vai se desdobrando em outros projetos, em outras discussões. E os professores de Educom são muito abertos para isso também. Então, acontece uma coisa em uma turma, a próxima turma, esse professor já vai levar essa coisa para, enfim, o professor já vai levar essa demanda para a próxima turma. E um dos espaços mais importantes assim nessa construção do curso, eu acredito que seja a Semana Educom, que a gente está desde 2020 sem, espero que nesse ano a gente consiga organizar. Eu provavelmente não acredito que estarei formada já, mas se tiver Semana Educom, estarei lá para também ter esse processo de perceber as mudanças no curso, que é tão significativo. E outra coisa, assim, em relação a esses projetos, fica quase como uma dica para quem entra no curso, para quem quer se envolver com a educomunicação, de entrar mesmo, ser curioso, vai ali no Projeto Redigir, conhecer como eles fazem isso. A Viração está sempre aberta também, sempre acontecendo vários projetos, sempre lançando materiais para educadores, para jovens, para adolescentes. Então, acompanhar essas práticas educomunicativas de perto, participar, é o que forma a gente para além da graduação. E é isso, só agradecer novamente ao curso, a vocês da Base Educom, essa iniciativa tão interessante, onde a gente está conseguindo conhecer mais esses projetos e práticas que nos formam como educomunicadores. E é isso, gente. Obrigada. Não, gente, inclusive só queria fazer também um complemento, né? Que a turma assim, de 2017 também é uma turma muito especial para mim, é uma turma que me acolheu bastante. A Juliane, o Gabriel, o Henrique de 2017, né? Finhauser e também o Nelson Simplício. A Yasmin é uma turma assim, de 2017 que me acolheu muito e sinto muita, muita falta, assim. A Érica também, né, de 2017.
É uma turma que eu sinto muita falta de ter trocas assim, presenciais nos corredores. É uma turma também que eu aprendi muito, né? A Jo, ela falou do jogo e eu também pude conhecê-lo um pouquinho durante a minha trajetória. Inclusive, também é uma inspiração por aqui. Então, é isso. Queria agradecer também a Ju e também agradecer também Henrique e a Adriana por estarem fazendo uma iniciativa tão legal. Chegamos ao fim do 4º episódio do podcast especial de 10 anos da licenciatura em Educomunicação da ECA USP. Lembrando que esta é uma produção da Base Educom em parceria com o Labidecom. Para acompanhar os próximos episódios deste podcast e conhecer outras iniciativas de educomunicação, acesse os sites baseeducom.com.br e labidecom.eca.usp.br. Nos encontramos no próximo episódio, quando conversaremos com estudantes da 9ª e da 10ª turma de Educom. Até lá!